Globalização hoje é uma tribo mundial que está se estabelecendo. O wokeismo está se estabelecendo como religião. A liberdade de sexo, de sexualidade, está se estabelecendo como normativa de todos. A liberdade do eu e a adoração do eu, o calar a voz da religião, são coisas que estão acontecendo no mundo e o futuro está aqui. Como é que a gente vai fazer? Tem que mudar. O jeito vai ter que mudar. Nós vamos precisar entender as ferramentas que nós usaremos para o futuro da igreja. Por exemplo, eu acredito que nos próximos 5 anos a igreja evangélica vai ter que se especializar em inteligência artificial. A geração de 10, 15, 20 anos... Será o novo normal. Será o novo normal. Não, já é o novo normal. Já é. Você lembra na época, o bispo vai lembrar, pastores da época que eu cresci vão lembrar. Para a gente fazer um sermão, a gente usava enciclopédia. Você lembra disso? Era enciclopédia. Então a gente queria, por exemplo, um texto bíblico, a gente ia na concordância bíblica. Ia lá na letra B, ia ba, be, bi, bo, para chegar na palavra, para entender no grego, e depois pegava, extraía isso, ia para o texto em latim. E do texto em latim a gente ia lá para o grego inglês. E do grego inglês a gente ia para uma versão bíblica para entender o texto. O que o ChatGPT faz hoje? Qual é o contexto de Paulo em Damasco? O contexto de Paulo, 1900... Hoje é essa a nossa geração. Então assim, a geração da enciclopédia pegou o computador. O que eles fizeram? Do diabo. O anticristo vai usar o computador. Só que hoje, a geração de hoje usa o computador como quase um natural. Qual é a igreja? Me fala a igreja no mundo hoje que não tem um computador. Mas a igreja dos anos 80 renegou o computador. Sim. A igreja dos anos 80 viu como a caixa do diabo. Olha que coisa incrível. Por que eu tô falando isso? Porque a gente precisa tomar cuidado do que a gente vai fazer hoje. Nós precisamos tomar cuidado do que a gente vai fazer hoje. Porque tem muita tecnologia que a gente está entregando para Satanás e a gente vai perder o timing. Como a igreja dos anos 90 perdeu. Então vou voltar nos 500 anos. Os 500 anos, eles assumiram a imprensa, eles assumiram a ajuda humanitária, eles mudaram a cidade, eles prosperaram a cidade a um ponto da cidade se tornar referência de Deus. Então, quando eu penso assim, e eu vou pensar na igreja do futuro, na igreja da volta de Cristo, eu preciso pensar numa igreja no mínimo autossustentável. Por exemplo, todas as igrejas da África precisam ter energia autossuficiente, comida autossuficiente, água autossuficiente. É o mínimo. Internet autossuficiente. Por quê? Porque a África tendo toda essa estrutura, quem é que vai segurar ela? Pensa comigo, se toda a igreja agora tivesse painel solar e não precisar de um centavo de ninguém para ter energia à vontade. Será que ela serviria a cidade ou a cidade? Entende o que eu estou tentando te explicar? Hoje a gente tem que usar a tecnologia hoje para mudar a realidade da igreja. Como a igreja primitiva fez, como a igreja da Reforma Protestante fez e como a igreja agora da volta de Cristo vai fazer. Então, a minha reflexão nesse aspecto é a seguinte: qual é o futuro da igreja? O futuro da igreja é que ela seja hoje completamente autossustentável, aonde a igreja consiga servir a cidade, consiga transformar a cidade e consiga fazer a cidade prosperar através do que ela tem dentro dela.